Nós vamos falar em outro texto, mas a gente vai ler esse versinho de 1 Pedro, Pedro 5. Quando me convidaram, o tema que caiu para mim foi ansiedade. Ansiedade. Eu vou ser sincero, eu me converti tarde. Eu perdi muito tempo na minha vida, muito tempo. Converti tarde. Então, como eu converti já com um jovem adulto, um jovem adulto, eu não tive uma adolescência / juventude cristã, genuína. Então, quando me passaram o tema e eu fui começar a sofrer para estudar o sermão, eu pensei, não, mas essa moçada não tem ansiedade, não. Eu falei, não, tipo, jovem, essa galera, eles não ficam ansiosos, não. Essa palavra deu ruim para mim aí, vai cair logo para mim essa palavra, não vai dar certo para eles. Aí, estudando sobre o tema, eu separei alguns textos que a gente vai ler, algumas passagens, que é explícito o tema da ansiedade. Esse tema passa muito na Bíblia, com outros nomes, tipo apelido. Compadre Washington, Pulga e o nome do menino que eu nem sei. Mas é a mesma pessoa. Então, a ansiedade, ela tem outros nomes na Bíblia, que foi traduzida, tanto do grego como do hebraico, mas a gente vai ler algumas passagens que são claras. E eu pensando em falar para jovens adolescentes, eu falei, isso não é para eles, caem do cavalo, porque é. Olha aí, 1 Pedro, capítulo 5, leiam todos vocês o verso, 1 Pedro 5, o verso 5. Voz alta, 2, 3 e já. Rogue igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, tratem uns com os outros, cingidos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Vamos repetir o começo até 2 pontos lá? Rogo igualmente aos jovens. Vocês são jovens? Agora olha todos juntos, vamos ler o verso 7, 1, 2, 3 e já. 7. Lançamos sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Até aí. Então vamos pensar, usa o cérebro. No verso 5, ele está falando 2 pontos. Com quem? Rogo igualmente aos 2 pontos. Aí ele fala algumas coisas, eu pulei com vocês para o versinho 7. O que ele diz no 7 de novo? Lançamos sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então o jovem fica ansioso, não fica? Vocês ficam ansiosos? Só 2 ficam ansiosos. Tem mais gente ficando ansiosa agora. Vocês ficam ansiosos. Vamos ler juntos algumas passagens. Abra sua Bíblia agora em Mateus 6. Vocês vão se lembrar dessa passagem. E aí a gente vai ler 2 passagens e na terceira a gente estaciona nela. E a gente tenta conversar sobre o tema nela. Mateus 6, do versinho 25 ao 34. Vamos fazer o esquema ping-pong. Eu leio um e vocês o outro. Mateus capítulo 6, nós vamos começar no 25, vamos até o 34. Eu vou ler o primeiro. Por isso vos digo, 2 pontos. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não amareis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar 1 centímetro ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, que eles não trabalham e nem fiam. Tipo, nem costuram. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, que foi um cara ricaço, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer dessas flores. Vocês. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe na amanhã lançada do fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Homens de pequena fé, eu grifei na minha Bíblia aqui, se eu sei grifava na sua. Portanto, não vos
vos inquieteis, olha o outro nome da ansiedade. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque quem não é crente, os gentios, é que procura essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Minha vez. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas pelas quais vocês ficam ansiosos vos serão acrescentadas. Terminam vocês, vai. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta aos dias o seu próprio mal. Nesse versinho aqui, eu acho que você já deve ter ouvido mensagem a respeito dela aqui, pelos temas que eu vi que vocês já estudaram. Versinho 34. Basta ao dia os próprios desafios daquele dia. Não precisa ficar ansioso. Lucas, vamos junto para Lucas, para ler uma partezinha da mesma versão dessa história, Lucas 12. Essa mesma história, vamos ler só o finalzinho dela aqui. Essa mesma história contada agora por Lucas, é Deus usando a boca e a mente de Lucas, usou a de Mateus, agora Deus fala com a gente do verso 31 ao 34. Lucas 12, do 31 ao 34. Ó, começa assim no 31. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Vocês. Não temais, ó pequenino, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Está vendo que ele falou aqui? Meio que não temais, é na mesma pegada no sentido da ansiedade. Aí o verso 33 ele diz: vendei os vossos bens e dai esmolas. Você não estava falando que ele estava preocupado com as coisas que a gente come e veste, o que vai ter. Agora ele fala: vende essas coisas, dai esmola, presentei os outros, fazei para vós outros bolsas que não desgastam, um tesouro inextinguível, que não acaba, mas nos céus, um tipo de tesouro do céu, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Vocês. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Vamos ler a última passagem da noite e a gente conversa. Só a gente. Filipenses 4. Então, conversamos bastante sobre ansiedade até aqui. Filipenses 4, nós vamos ler o verso 6 e 7. 2 versinhos só. Filipenses 4, 6 e 7. Quem está dormindo é hora de acordar. Esse verso você tem que decorar essa noite. Acorda aí, ô Pulga, chama o pessoal aí. Bora lá. Filipenses 4, 6 e 7. Todos juntos, 1, 2, 3 e já. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Feche seus olhos aí, por favor. Vamos orar. Meu Deus querido, Pai amado, o Senhor é o melhor Deus de toda a história, Pai. O Senhor é o Deus verdadeiro. Não há outro Deus como o Senhor. O Senhor, em verdade, é o único Deus. Há outras coisas, pessoas, que ousam tentar roubar o lugar do Senhor, com palavras, com tentações no nosso coração. Mas o Senhor, a gente quer confessar juntos aqui nessa noite, que o Senhor é que é o nosso Deus. E o Senhor é um Deus muitíssimo bom. O Senhor é um Deus generoso, o Senhor é um Deus incrível, o Senhor é um Deus amigo demais, o Senhor é um Deus que se importa com a gente, o Senhor é um Deus que, mesmo estando muito atarefado com o mundo todo, o Senhor está na China agora mesmo, o Senhor continua no navio que eu viajei, o Senhor está no Chile agora mesmo, o Senhor está na África agora mesmo, mas o Senhor está aqui nesse acampamentinho, Pai, com a gente, e o Senhor se importa com essa oração. Foi o Senhor que me falou, Pai, me contou isso a todos nós, que o Senhor se inclina para ouvir as nossas orações. Deus, eis a nossa oração nessa noite. Pai, o Senhor vê os nossos corações. O Senhor bem sabe que há aqui garotos, jovens e adultos que têm um coração ansioso, Pai. O meu coração é ansioso, o Senhor sabe muito bem. Nessa semana, especialmente, o Senhor me viu como eu sou ansioso, Deus. Não deixa, Pai, que essa ansiedade atravesse essa noite sem tratamento da parte do Senhor, Deus. Há gente aqui, Pai, que se esconde atrás de um jeito de vestir. A gente aqui que se esconde atrás de uma personalidade muito calada. A gente aqui, Pai, que se esconde de 1000 formas, maquiando uma ansiedade forte demais no coração, Pai. Que o Senhor faça alguma coisa
fazendo uma cirurgia em nossa alma sobre esse assunto, de um jeito que a gente entenda, Deus. Traz uma notícia de forma que a gente entenda essa noite, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. Deus é bom, não é? Deus é muito bom. Deus é muito bom. Queridos, ansiedade não é natural, não é normal para mim e para vocês a gente falar assim, eu sou ansioso mesmo. Pedro, se você dormir, nós vamos se ver no final da cama. Pedro dorme toda a mensagem. E o olho dele já está vermelho. Presta atenção no que eu vou falar, velho. Filma o Pedro, não filma a mim, não. A gente, Pedro, é muito ansioso. Só que a gente tem dificuldade em assumir. Porque está escrito na Bíblia para a gente não ser ansioso. Então é muito difícil para mim e para você falar assim, eu sou ansioso. Arrasou no kimono rosa. Arrasou. Tem que ver se luta bem. É difícil para a gente assumir que a gente é ansioso. Muitíssimo difícil. Porque não é normal e natural para mim e para vocês confessar o pecado. Fala assim, eu sou esculhambado mesmo, sim. Eu sou taradão da internet, eu estou visitando site pornográfico, eu não dou conta de sair disso. Você não confessa isso, às vezes, nem com um amigo. Mas você joga bola com ele, e você fala às vezes coisas que não devia falar com ele, mas você tem uma vida escondida, alguma coisa. A ansiedade é um dos pecados que a Bíblia nos aponta, porque ela fala muitas vezes para não ser ansioso. Esse tanto de não, é Deus nos anunciando que ele é um pecado. Não é natural a mim e a você assumir que nós somos ansiosos. Não é normal. Tanto é que Deus fala que quando Ele vai mandar o outro Consolador, o doce Espírito Santo, fala que Ele te convencerá e me convencerá do nosso pecado. Não é que fala isso? Não é normal para mim e para você a gente falar assim, caraca, eu sou pecador mesmo. Você nunca vai entender isso por você mesmo. Eu tento pregar para taxista e para as pessoas no mundo todo, mas eu não dou conta de fazer eles entenderem que eles são pecadores. É Deus que faz, é o Espírito Santo usar aquela palavra naquela hora e um menino desse que está aqui, um jovem como você, um adulto, entender que você tem um coração sujo sim, meu. Que isso aí não, mas eu sou bonzinho. Nunca foi, meuzinho. Nunca foi. A gente não está aqui para falar coisa nova para você, não. Isso é notícia boa. É chamada de boa nova. Não é normal para a gente assumir um pecado. Certa feita eu visitei o meu melhor amigo, o Beto, lá em Recife. E na casa dele estava tendo uma reforma. E na casa dele tinha um serviçal fazendo alguns móveis e algumas reformas. Lá em Recife, na casa dele. E aí o rapaz, seu Eustáquio, estava fazendo uma obra lá e parece que ele estava se mostrando bem nervoso, agitado, descontente. Aí o Beto, um camarada muito calmo, pacífico, encostou no seu Eustáquio e perguntou assim, seu Eustáquio, o senhor está nervoso? Ele falou assim, eu não estou nervoso, eu nunca fico nervoso, eu estou aperreado. Porque às vezes o que o seu Eustáquio fez é o que muitas vezes você a gente faz. Às vezes você fala assim, está ansioso, Carlitos? Estou não, estou tenso. Eu estou preocupado aqui com um problema para resolver. Posso falar uma verdade aqui? Por exemplo, mais para frente eu falo, Landinha, segura aí. Vou tentar te poupar dessa. Eu exponho minha esposinha demais, tá? De relação. Pior quando ela vem no sermão, quando ela não vem, eu não fico nem sabendo, né? É só não pesquisar na internet. Então não é normal para a gente assumir e confessar um pecado. Mas nós somos ansiosos. Quem não levantou a mão porque estava com sono, com preguiça, ou achou que não é? É. Você só não sabia que tinha esse nome, isso que você tem. Entendeu? Mas se eu perguntar aqui, quem tem olhos? Olhos. Todos vão levantar a mão, porque você tem consciência que você tem. A não ser que tenha um aqui, que Deus tirou de alguma forma. Mas vocês têm. Então se eu perguntar aqui, quem é ansioso? É porque você não sabe que isso chama ansiedade. Mas você é ansioso. Sim, ansiosa. Você pode chegar para um gatinho ou para um gatinho e falar assim, oi, ansiosa. Pode alguma coisa acontecer. A ansiedade, então, um problema desse, além da gente ter essa dificuldade para assumir, vou falar sobre o tema, ansiedade. Uma das dificuldades também é a gente chamar a ansiedade como tem que chamar. Ansiedade é muito frouxo, mas é pecado. Não depende de vocês falar forte que é pecado para ser, porque Deus já falou. E a voz de Deus é bem mais forte que a sua. Falar nisso, o barítono também aqui cantou muito bem, hein? O rapaz do meio aqui canta bem. É barítono? Acho que é tipo... Cadê ele? Como é que é o nome dele? Arrasou, barítono. Tipo Bidis, velho. Isso aí dá dinheiro, irmão. Investe. Esqueci o que eu estava falando. É pecado. Ansiedade é pecado. Por quê? Sabe o que é um grande lance? Tem mãe de gente aqui, tem pai de gente aqui,
Tem amigo de gente aqui, pode ter até pastor de gente aqui, eu preciso de um assunto especial, esse pastor, que está mandando você tomar remédio para ansiedade. Não estou sendo grossão radical, não. Respira aí. Ansiedade é pecado. E pecado tem remédio certo. Se você ficar chamando ansiedade de doença e Deus te dar comprimidinho, vai maquiar, mas não vai resolver. Ela pode tirar alguns sintomas. Então, vou dividir aqui. A radicalidade. Não, pregador radical. Ele falou, a ansiedade é pecado. Só pecado. Não, respira. Tem casos que você tem que tomar algum remédio, porque o negócio esculhambou, tem que tomar. Tem que tomar. Mas se você ficar chamando a ansiedade, que é pecado, de doença, você vai gastar energia com o inimigo errado. Não tem jeito. Você tem que entender o que é, e a Bíblia está toda aqui dizendo para a gente. Então já tem assunto aqui. Aí vai você me pesquisar em algum lugar para ver. Não precisa. Ansiedade é pecado. Quem aqui está ansioso? Levanta a mão, se expõe. A gente é ansioso. Levanta a mão, pecador. Todo mundo ansioso. Os corintianos muito mais ansiosos. Muito mais. Eu acho que devia não deixar algumas camisas no acabamento. É uma opinião. Mas tudo bem. Então falamos sobre a dificuldade de assumir e falamos que a ansiedade é pecado. Porque o problema que eu anotei aqui, comparando com doença, é igual gripe. Quem já gripou? Mais uma vez. Gripe. O vagabundo que está morto. Levanta a mão. Todo mundo já gripou. Quem aqui já teve câncer? Chega, ficou chata a pregação, né? A ansiedade, ela tende a ser essa doencinha, que já falamos que é pecado, é doença espiritual, doença da alma. Ela tende a ser essa doencinha aceitável. Entendeu? Ansioso tem essa dificuldade de assumir, mas você não tem tanta dificuldade, às vezes, de falar, não, eu estou ansioso. Mas você não chega para mim e fala assim, estou mentiroso. Você fala para mim, não, eu estou mentiroso, mentirosaço. Todo mentismo que eu nem entendo. Mentiroso. Você não fala isso. Você não fala assim, velho, tô pornográfico, velho. Vou ver no site, ver o negócio, tá nude no WhatsApp. Sou um cara ligado, velho. Tá sabendo o que rola. Deus devia queimar o WhatsApp. A gente não dá conta de usar nada para o bem. A gente só usa para o mal. Ô tragédia. Vocês, eu brinco, eu esqueço que eu estava falando. Comparando com a doença, passa a ser um tipo de coisa aceitável. Então você não tem vergonha às vezes de falar, né, que você está um pouco ansioso, mas não fala que está mentirosa, estou fofoqueira, estou falando mal de todo mundo, você viu o cabelo dela inclusive, não fala. Mas não pode ser aceitável, é um pecado, como outro qualquer, e tem que ser tratado. A ansiedade, para a gente tentar entender um pouquinho ela, que é difícil de explicar, porque tudo que não se toca é difícil de explicar. Explica o amor. Nossa, o Valdeci explicou lá. 2 quilos de frango. 2 quilos de frango, hein? Isso não é amor, não, depende. Se for um africano com um africano, 2 quilos de frango. Então, o amor é difícil de explicar. Você não pega, amor você não pega. Tudo que você não pega é difícil de explicar. Como é que você explica amor? Um beijo é amor? É. Um beijo meu na mão é amor puro. Né? Mas tem coisa que não é. É difícil explicar. Então, explicar a ansiedade, coisa que a gente não toca, é difícil explicar. E a ansiedade passa pelos pensamentos. Quem já perdeu uma noite de sono, ansioso? A cabeça fica pensando, não fica? Você quer dormir, a maldita não deixa. Ansioso, né? Rodando ali, você pergunta. A ansiedade então é difícil explicar. Mas tem 3 imagens que quem estudou a Bíblia muito mais do que eu, ajuda a gente a entender. Talvez 4. Por exemplo, quem aqui já teve aula de ciências? Todo mundo, aula de ciências. Pessoal do judô aí, quem sabe ou conhece o judô, né? Ou jiu-jitsu, e também quem já viu, pelo menos na televisão, já fez alpinismo. Estou aí pelo menos 3 exemplos. Alpinismo menos, né? Mais caro o esquema. North Face, é mais caro. Bom, então o esquema é o seguinte, aula de ciências. Eu tive essa aula de ciências no Marista, e eu sou burro, fiz a 5ª série 3 vezes. Repeti 3 vezes. Não tinha Jesus. Na aula de ciências, na 3ª ou na 4ª vez, tem mais burro ali que eu estou ouvindo a reverberação. Eu solução para você, burro ou burra. Na aula de ciências, eu fiz um experimento, que é você pegar uma vela pequena, você coloca uma vela, pega um copo e cobre a vela. O que acontece com a vela, aula de ciências? Por quê? Oxigênio. Sem oxigênio a vela apaga? Então a vela precisa de oxigênio, senão ela apaga, não é? Primeiro, o fogo apaga. Primeira imagem, ok? Segunda imagem, a gente falou sobre a aula de ciência. A segunda imagem que a gente falou foi o quê? O judô ou o jiu-jitsu.
Quem já tomou um mata-leão no jiu-jitsu? Sufoca. Quem já viu o canal Combate? Eu sou contra, mas não dou conta de defender biblicamente. Ainda, Deus vai me dar esse poder. Quem já viu esse negócio? Eu já vi, porque é bom ver. É um negócio sinistro, você gosta de um cara apanhar. Você está com sono, você está sem sono, que não deixa dormir mesmo. Né? Você vai torcendo com o cara assim. Aí tem um mata-leão, não tem? No mata-leão o cara vai sufocando aí. Porque você não morre, não é? Sufocante, sem ar, não é? Então a primeira imagem é a vela que se botar o copo, apaga a chama, fechou? A segunda imagem, o jiu-jitsu, mata-leão, se apertar, não morre, não morre? Alpinismo, agora tem que juntar aula de ciências com Net Geo. Ou Discovery Channel. Os caras vão subindo, o ar vai ficando rarefeito. Muito bem, vocês passaram na quinta. O ar vai ficando rarefeito, não fica? Vai ficando difícil respirar, não fica? Puxa uma respiração funda aí, vai, 2, 3 e... Isso aí, lá onde que é alto lá, que os caras jogam bola mal? Em Quito, né? Isso lá em Quito, irmão, você puxa e parece que não vê oxigênio. O ar fica rarefeito. Essa imagem que está falando aqui, fica com a sua Bíblia aberta, ô crente. Filipenses 4, 6 e 7, o começo do verso diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. A ansiedade, vocês conseguem entender. É essa angústia que você tem de um assunto que está na sua cabeça, ou você está se achando gordo demais, ou magra demais, ou feia demais, ou seu cabelo é liso demais, enrolado demais, a sua chapinha é 110, a tomada, ou o contrário, é 220, a tomada é 110. É uma angústia, um assunto que a menina não te dá trela, você nasceu feio e não tem jeito, os outros caras são mais gatos, ninguém te dá mole, você não casa. É quando não funciona essa ansiedade que tem dia que te rouba o sono, ela é sufocante, dizem os estudiosos, e essa definição é da ansiedade da Bíblia, no sentido da palavra, que sufoca. A quarta imagem, talvez mais clara que essa, todos concordam sobre a identificação, de tentar explicar a ansiedade, é como se fosse uma tortura medieval. Já assistiram o filme medieval? Aqueles cavaleiros, aquelas rainhas, aquelas mulheradas debaixo daquela roupa, deve feder demais, gente. É muita roupa. Deus me livre. Você já viu como é que os caras torturavam os caras? Bota numa madeira, um negócio lá e estica e puxa. Não é assim? Essa é a definição da ansiedade. É uma corda puxando um braço para um lado, o outro braço para o outro, a perna para um lado, a outra para o lado, puxando em todas as direções, parece que você vai explodir. Esse é o sentido da palavra ansiedade. Estamos tentando explicar um negócio difícil de entender, porque não pode tocar, ansiedade. Mas vocês estão colando o seu coração com que a Bíblia está tentando explicar o que é ansiedade? Está dando para entender? Vocês estão se identificando? Vocês já tiveram uma angústia dessa na alma? Por algum tema. Por algum tema. A ansiedade, ela é tão perigosa. Perigosa, para quem não está entendendo? Ela é tão perigosa que ela tende a te levar a outros pecados. Não falando que a ansiedade é pecado? Tem um verso da Bíblia que um abismo chama outro abismo. Querendo dizer que uma vida podre, ela tende a piorar. O vagabundo que não tem Deus, o cara que não entendeu a notícia do Evangelho, que está nesse acampamento e está chato pacas ouvir esse pregador, ele não entende isso, ele tende a pecar e ele quer pecar mais. É por isso que um camarada, ele começa roubando um pito de um pneu de um carro e termina roubando casas. Ele vai querendo sempre mais. É o contentamento que a gente falou naquele livro aqui, que a gente tem que ler, porque você quer sempre mais. A ansiedade, ela tende a te puxar, a me puxar para outros pecados. Por exemplo, um coração ansioso, ele pode tender a usar droga. Porque por estar ansioso, ele tenta escolher um remédio errado, porque ele não entende como um pecado, ele acha que é uma doença, ou acha que é uma sensação, um sentimento, e aí ele tende a usar droga. Porque ele precisa acalmar aquele coração, aquela coisa, ou às vezes precisa dormir, porque a gente está falando que a ansiedade às vezes falta sono, aí ele vai tomar um remedinho para dormir, mas ele não tratou a ansiedade. Ele só vai dormir naquela noite. Se pessoas normalmente que estão no mundo e não tem essa barreira, que a gente fala tanto da importância de não usar drogas, essas coisas, eles tendem a usar droga para maquiar essa angústia. Aí usa sempre mais e usa a próxima. Começa tomando uma cervejinha, não vou só provar o gosto da tequila, todo mundo fala da tequila, não vou só provar a vodka com Fanta, porque o docinho da Fanta paga, eu vou testar, não vou só tomar um uísque com energético, não, aí vai aumentando, eu tomar 2 copos, eu tenho que tomar 3 copos, não, aí tem que, eu fumei só um baseado, mas só vou provar. É uma angústia que às vezes pode ser uma ansiedade do seu coração, é um pecado puxando o outro, que você quer agradar as pessoas.
Porque você nasceu feio e você não pega a gata da escola ou da faculdade, ou não deu marido, seu coração foi angustiado, ansioso, e ele quer buscar uma solução em algum lugar. A gente vai buscar o lugar errado. Amém até aqui? Tá chata essa pregação, não tá? Mas é para mim e para você. Está na Bíblia. Não andeis ansiosos. Um dos exemplos que a gente usou foi exatamente do alpinismo. Se é difícil o cara parado, ter o ar roubado no mata-leão, imagina você ter que andar, continuar fazendo esforço, perdendo o ar. Por isso é tão difícil para um alpinista continuar subindo. Ele vai subindo e está sem ar. E ele tem que subir, o corpo vai exaurindo. Aqui fala, não andeis ansiosos. Esse peso é pesado demais para vocês. Por isso que eu orei, não sai daqui essa noite com o coração ansioso. Não sai porque é pesado para você. Você não vai aguentar segurar isso. Não dá para viver uma vida ansiosa. Não andeis ansiosos. A gente lê em outros versos, por essa vida. A vida é feita de um dia atrás do outro. A gente precisa dormir toda noite. Deus fez a gente para a gente dormir. Eu gosto muito desse versinho, que ensina a gente a descansar. Como missionário, eu já me peguei querendo trabalhar muito para Jesus, e isso também é pecado. Porque a gente tem que dormir. Porque Deus é que não dorme nem dormita, nem cochila. Mas a gente tem que dormir toda noite. E ele fala que a gente deita e logo pega no sono. A gente precisa dormir. E a ansiedade rouba essas coisas da gente. A gente não pode andar com esse peso. Não andeis ansiosos. Tudo bem até aqui? Faz um amém forte aí. Vai lá. Amém. Espetáculo. Deus explica muito bem na palavra, com esse não que ele usou aí, não andeis ansiosos, explicando que é pecado. A gente já falou sobre isso. Eu não vou gastar mais energia com vocês tentando pintar a ansiedade como pecado. Mas a gente leu em outros versinhos, eu até repeti na hora que a gente leu lá nos Evangelhos, se não me engano foi Mateus, que Jesus falou para eles assim, vocês estão ansiosos, eita homens de pequena fé. Não foi Jesus falando para eles assim? Vocês têm pouca fé. A ansiedade, então, ela é falta de incredulidade. A fé é incredulidade. A ansiedade é incredulidade. É falta de fé. É você pensar no amanhã, alguém falou essa frase, não é minha. É você pensar no amanhã sem Deus. Aí você fica ansioso. Aí você perde o sono. A casa vai cair. Não vai dar certo. Ele escolheu outra menina para dançar. Não vai dar certo. Eu vou sobrar. Vou ficar para titia. Não deu certo. Não vai ser um negócio. Não vou passar por tudo. Vou ser pobre a vida toda. Vou ser feio a vida toda. Não angústia, eu não sei qual a sua. Né? Eu não tenho esse problema com beleza, porque eu nasci, né? Eu não tenho esse problema. A ansiedade, ela é falta de fé. Ela é falta de fé. É você não crer que Deus existe e no que Ele está falando. Ele está te falando. Uma das coisas que Ele fala é para... Quem já viu? Quem gosta de série? Vagabundo levantou a mão agora em peso. Série é o seguinte, eu vou ser sincero, eu sou meio radical, hein? Série é o seguinte, cuidado. Pode assistir série, mas para mim ele é a nova novela. Ela é a nova versão de novela. Pode assistir série. Eu tentei, minha esposa gosta de série, eu não assisto, mas ouço as histórias. Ela me conta todas. São os assuntos dos jantares. Me conta essa série. Ela me fala, eu sei do Dexter e sei de tanta gente. Uma das séries que nos indicaram, e eu tentei ver, essa eu tentei assistir, foi a do Sherlock Holmes, que assisti. Gostaram? Alguns nem tanto. Tudo bem. Sherlock Holmes é um personagem histórico. Tem uma história que eu li no livro do Sherlock Holmes e o meu caro Watson, que ele pergunta para ele assim, que eles passam numa casa por uma escada várias vezes. É uma escada que dá acesso ao escritório deles. Aí o Sherlock Holmes pergunta para eles assim, ó meu caro Jordan, o cara está de Chicago Bulls. Ele fala assim, quantos degraus? Eu não vou fazer o que eu vou fazer não. Quantos degraus? Porque não são degraus, né? São degraus. Quantos degraus? Então eu vou falar. Não, vou falar não. Quantos degraus tem aquela escada, meu caro Jordan? Sherlock perguntou para o Watson. Ele falou assim, não sei. E eles passavam por aquela escada várias vezes. Aí ele falou assim, é porque você viu, mas não observou. Ele falou, são 17 degraus. São 17 degraus. Quase caiu no degrau. Porque muitas vezes a gente vê, mas não observa. Contei para vocês que fiz o cruzeiro? Partimos de Cartagena das Índias. Coisa fina. Colômbia. It's Colômbia, not Colômbia. Ok? Partimos de Cartagena das Índias. Quem não fala inglês e espanhol está apanhando essa noite. Vai estudar, né? Até eu estou falando. Partimos no cruzeiro. Nesse cruzeiro, a gente
tem os jantares, coisa fina, toda noite um jantar. Você é tratado com dinheiro que você não tem. Parece a gente chique. A gente conseguiu uma mesa individual, 10 anos de casado. Eu e minha esposa, palmas, 10 anos de casado. Significado do casamento. Toda noite, um jantar de gala, eu sentava de frente à minha princesa. E a Fernanda é bonita demais. Desculpa vocês, queridos, mas a Fernanda é gata. Ela é linda. E eu ali vidrado na minha Fernanda. E um dia filé, um dia pato, um dia coelho. Aquele negócio que eu nunca comi na vida. Eu parecia um caçador inglês. E comendo aqueles negócios. Fernandinha, sentado lá. Do lado da nossa mesa, porque o brasileiro é igual o Zika. Ele está no mundo todo já. O brasileiro está no mundo todo. Como missionário, eu viajo o mundo todo. Brasileiro está no mundo todo, não está? No mundo todo. Quem que sentou na mesa ao lado? Oi, gente, beleza? Do Rio, né? Do Rio, pessoal do Rio? Pessoal do Rio, esperto. Cara maluco. O pessoal do Rio sentou na mesa do lado, os pais e as filhas. Sentado do lado, também curtindo o jantar, um espetáculo. Estavam lá. Como o navio não é um lugar tão espaçoso, porque o nosso cruzeiro não é tão chique, tem navios pequenos, tem navio mais grandes. O nosso era um navio médio, né, beleza? Um navio médio, beleza. Aí, do nosso lado, tinha essa família jantando. A gente olha, mas a gente não observa. Eles jantavam e comiam as mesmas coisas que a gente. E como a gente sentava sempre na mesma mesa, toda noite na mesma mesa, nós éramos servidos pelos mesmos garçons. Que eles chamam garçom, o que está no estágio para ser garçom, ele vem, serve uma água e pergunta: olha, que tal? ¿Está bien? ¿Cadê muito gusto? Gracias, que bueno, le gusta, el crucero, gusta mucho. Ele vem, sorri, e não merece. Mohamed, estou aqui para servi-lo. Ok, graças, eu soltando meu espanhol. Que tal? Muito bem, Deus é bueno, Deus é bueno. Beleza. Ele vinha, Mohamed, toda noite. Que tal? Você é aquele aqui como foi ter passado, beleza. Aí depois vinha o Ted, um outro da Indonésia lá, aquelas caras, né? O nego bota só das Filipinas, da Indonésia, para trabalhar no chão de fábrica. Aí veio o Ted. O Ted servia a gente. Nós hoje temos um pato. Pato está delicioso, riquíssimo, muito gostoso. Ele estava falando português, falava gostoso. Beleza. O Ted, toda noite, o Mohamed e o Ted. Na última noite, eu já estava até enjoado de chique jantares. Eu gosto do pão com ovo. A mesa ao lado me tira 2 ou 3 sacolas. Eles não falavam espanhol. Eles falavam em português. Mohamed, eu quero batata, as meninas, eu quero batata frita, Mohamed. Aí eles, sim, claro, batata frita. Ele dava um jeito. Não falavam nem o espanhol. Eles sacaram umas sacolas e deram um presente para o Mohamed e para o Ted. Mohamed, você falou que está tendo uma filha, você está com uma filhinha nova em casa, né? Acabou de ter um bebê, não é isso? Ah, então tá aqui, leva para ela, a gente comprou para ela. Quanto está o dólar, irmão? Levanta a mão aqui, sabe? Quanto está o dólar? 3,84 e 3,80. Eles, veio o Ted e eles deram presente para o Ted. Então, Ted, muito gosto, graças. Deram presente para o Ted. Eu queria cavar um buraco no navio e sair no mar. E já pedi para encontrar o Leonardo DiCaprio, né? Eu queria morrer, porque na minha concepção a família não era família cristã. Eu, crente, os caras estão me servindo o cruzeiro todo, eu não cocei um bolso para tirar $1 que eu não tinha, para ver se eu comprava alguma coisa dos caras. Eu estou vendo os caras, mas eu não os observei. Eu não percebi que ele era gente de verdade. Que tinha acabado de ter um filho. Nego que estava aqui na mesa conheceu os garçons e gastou do dólar para dar para o negócio. E como o meu coração é vagabundo como o seu, a gente sempre racionaliza o pecado, querendo dizer, como eu falei do livro aqui, não, o meu pecado é pecadinho. Eu, na hora, tentando me defender, pensei, pero es porque eu estou de vacaciones. É porque eu estou de férias, então eu estou desligado do mundo, né? Eu falei, pecador miserável, deixa de inventar desculpa. Você não viu os caras mesmo, você não amou os caras como devia amar mesmo, e vagabundo aqui amou. Eu na minha cabeça, tentando me defender com Deus. Não fiz mesmo. Podre, um absurdo. Eu fiquei envergonhado e aprendi com aquela experiência para aprender a ver gente, não só olhar, mas observar. A Nanda, pecadora como eu, vamos todo mundo pro bote, né? Ela falou assim,
Não, mas eles deram só para o Muhammad. Eu falei, deixa de ser pecador, eles deram para os dois. Presente para os dois, em dólar. E a gente nada. Muitas vezes a gente vê, mas não observa. Quando eu perguntei para vocês, nessa história do Sherlock, quantos degraus tinha naquele caminho para o escritório dele, e estou contando essa história para vocês do cruzeiro, que a gente vê, mas não observa, é o meu e o seu Senhor Jesus, que fala para mim e para você, ô loucos, vocês não estão vendo essa grama verde aí não? Vocês não estão vendo passarinho voando aqui não? Quem já viu passarinho bater ponto? Levanta a mão. Eu nem sabe o que é bater ponto, né? Vai no trabalho e bate ponto. Não assistiu o Fred Flintstone não, velho? Bater ponto é contato chegando no trabalho, molecada. Vocês vão trabalhar o dia, né? Quem já viu passarinho bater ponto e ir trabalhar? Passarinho não trabalha, irmão. Passarinho voa, assiste e come. Eles falaram aqui, passarinho não pega, vou guardar uma marmita para amanhã. Quem é a pessoa da marmitinha aí? Que guarda um pedaço de pizza e come gelado? Feijão gelado, com batata frita em soça. Passarinho não faz isso não, irmão. No máximo, Deus fez de passarinho engenheiro, que ele constrói hino e o João de Barro detona na casinha, né? Detona. Eles não fazem isso. Aí o meu Jesus e o seu Jesus falam, sabe o que eu falei para você? Olha para o passarinho, ô Jacu, você não está vendo não, que ele não faz nada disso, eu estou cuidando dele. Se eu cuido assim de passarinho, e se flor é rosa porque é rosa, branca porque eu quis, eu pinto de rosa, de amarela, de azul, e cuido delas, e vão tudo secar, vai tudo morrer, quanto mais vocês que vão morar no céu comigo. Por que você está ansioso? Ô, menino, menina, homem, você, estão entendendo? A gente olha, mas não observa. Se a gente parasse para olhar do lado, eu quase sendo tragado, porque tanto de água naquele cruzeiro lá, eu tinha que ter me tocado, que Deus existe e cuida de mim. Porque eu pensei que eu ia cantar, se você vai estar morrer no cruzeiro, você entra e fala, tira daí. Eu fiquei ansioso até com a morte, porque balança. Estou dormindo lá e ele me fazia abraçar a Nanda e desabraçava a Nanda. Eu falava, é hoje, vou morrer aqui. E a roda de fuga é longa, não vai dar certo, eu vou morrer. Aí Jack e tal, ansioso. Deus é que fez o mar, Deus é que deu inteligência para o cara bater e fazer aquele navio, e foi feito para flutuar lá mesmo. Vai dar certo, se eu morrer, eu vou para a glória. A gente vê, mas não observa. Tem servo aí? Vou pregar em braille, porque a gente vê, mas não observa. A palavra de Deus está me chamando e te chamando a gente observar essas coisas. Nos falta fé e Deus está usando passarinho para pregar para mim e para você. Ele, agora acorda, né? Ele já falou, Deus já fez de corvo que é uma ave de rapina, ela é de caça, ela é de extrair coisa. Deus já fez um corvo virar garçom. Vocês lembram dessa história? Tem que ler mais Bíblia. Um corvo virou garçom para Elias. Ele levava comidinha para Elias todo dia. Um corvo, que tem por natureza ser um animal de caça, de tirar coisa, ele fez de um animal, eu li no livro, então vou falar como eu li no livro, de taker como giver, de um arrancador para um doador. Deus é que fez essas coisas e está cuidando de tudo. Ele cuida de muito você. A gente fica ansioso à toa. Está ansioso de ordem. Deus é bom. Deus é bom cuidar de nós. A ansiedade, então, é falta de fé. EBD, primeira classe. Como que a gente ganha fé? Pelo ouvir a palavra. Tem uma menina crente aqui. Vamos dar uma palma. Quem foi crente? Não precisa nem citar. Aí, não precisa nem citar o endereço. Arrebentou. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Quem aqui gosta de café? Nespresso ou Dolce Gusto? Ou a tiazinha lá do sítio? Café do sítio? Ela está naquela idade há 300 anos. Não é a mesma velha. É igual o cara bebendo uma cola, né? Bicho, começou buiú, tá igual um sumo. Olha só. Quem gosta de café sabe que como que o café é feito? Pelo muito passar da água, pelo pó do café, é que a água vira café. Não é para aquele processo da água ficar passando pelo pó de café, passando, que a água vira café. Nessa passagem que a gente leu de Filipenses, tem uma hora que ele fala sobre pensar. Gente, pausa aqui. O Pedro está acordado até agora. Tomou Red Bull. Pelo muito passar da água, pelo pó do café, é que a água vira café. A água é transformada em café, não é? Se eu e você
Estamos aprendendo essa noite que a ansiedade que faz meninos se acharem feios porque não pegam as meninas da escola e porque elas não olham para ela. Faz homens ficarem preocupados que ganham pouco, ganham mal, vão morrer pobre, ou alguns que não conseguem casar, não vão casar, ou meninas acharem que não vão casar. Eu não sei qual a ansiedade de vocês, por isso que a gente fica pregando e falando as mesmas coisas. Fala de casamento, fala de pornografia, porque a gente acha que vocês vivem essas coisas. Vocês me contam os pecados novos para eu aplicar melhor. Mas essas ansiedades, o caminho da ansiedade passa pela falta de fé. A gente fica ansioso porque a gente não tem fé. É crer no amanhã sem Deus. Essa vida não vai prestar. Mas Deus está falando, eu cuido de passarinho, eu cuido de grama, cuido de flor, vou cuidar de você. Acorda. E a gente está aprendendo que é a falta de fé. Como que a gente ganha fé? Por ouvir a palavra. Então Deus está tentando me usar aqui hoje para pregar para vocês, para alguma coisa ficar no seu coração e você ganhar fé. Certo? A fé vem pelo ouvir. Pelo muito ouvir, você passa a pensar diferente. Quando o Satanás, o cremunhão, me tinha um cachorro rodando aqui no acampamento, eu falei, é o cão. É o cão. Você viu, você quis tocar ele, sai cão. Eu falei, arreda Satanás. O cão, ele fica te rodando com pensamentos errados. Se você só fica assistindo o Luciano Huck e coisa na internet, e vídeos curtos, e os negócios, e você está enchendo a sua cabeça com um pó que não é pó de café, talvez seja um pó da coca. A comparação. Espero que o Estado não esteja crítico aqui. É uma comparação. Agora, se você substitui o pó errado pelo um pó certo, que é o pó de café, ele há de mudar o seu jeito de pensar. Assim como uma droga muda o estado da sua mente, a palavra de Deus transforma o seu pensamento. Se você era uma água, você sai do outro lado do café, mas você tem que estar em constante contato com o pó de café. Estão batizando a palavra do pó de café? Dá disciplina na igreja? Não, né? É só um exemplo, pai. Tem que ler muita Bíblia, estar perto de Bíblia, tentar ler esses livros que eu estou indicando. Compre um livro e tenta ler a Bíblia e fala, Jesus, eu não entendo nada. Não fala comigo, mas leia todo dia, constantemente, como você faz atividades todos os dias, diárias, cotidianas. Tenta fazer isso, que isso há de mudar o seu pensamento. Jesus vai te falando, eu estou com você todos os dias. Até a consumação dos fatos. Você não é sozinho. Se você acha que você é o feio sozinho, que ninguém gosta de você, porque tem muita gente que se acha patinho feio. Muita gente. Adultos. Estou falando um exemplo de criança, mas adultos. A gente se acha um patinho feio. A gente se acha muita atenção de todo o grupo. A gente acha que quando a gente entra no lugar, todo mundo está olhando para a gente. Mãe, ou você com a sua roupa, você fala, eu não vou com essa roupa. Vai todo mundo me ver. Não é? Pensa se todo mundo estiver pensando com você. Está todo mundo olhando para todo mundo, então. Porque a gente se acha. Né? Você acha que está todo mundo te olhando. Esse cabelo meu, vamos falar. Mas está todo mundo achando que o cabelo dela vai ser visto, então está todo mundo olhando o cabelo. Entendeu? A gente se acha. Esqueci o que eu estava falando. De novo. Falta de fé. Contato com o pó de café. Ouvir muita palavra. Tem que ouvir muita palavra, senão você fica ouvindo esse exemplo que eu estava dando. Dentro da sua casa. Você se lembra que na Bíblia fala dos falsos profetas? Fala muito de falsos profetas. Falsos profetas também é aqueles malucos da televisão que pregam um evangelho diferente. Diferente. O evangelho deles é só doce. Não tem exortação. É só doce. Vem e vai dar certo. Vem e vai dar certo. Vai dar certo. Só que o caminho tem sofrimento e aflição. Esse é o nosso. Ser bem-vindo. Aqueles caras, o falso profeta, não é só aquele cara da televisão. Dentro da sua cabeça tem um pregador incansável, falso profeta. Quando você lê na Bíblia e fala assim de falso profeta, você pensa, a gente sempre pensa, né? É o cara da televisão. Mas pensa que dentro da sua cabeça tem um falso profeta, falando para você coisas, para você acreditar nisso. E você fica acreditando. Um dos motivos da ansiedade é você ficar ouvindo só a sua voz. Não vai dar certo. Não vai dar certo não. Não vai dar certo não. Aí você vai perdendo o sono. Aí você pode pensar nisso. Aí você fala, isso. Fora que a ansiedade, ela é inútil. A gente leu aqui. Que por ficar ansioso, peraí que eu vou ficar ansioso, que ele vai me olhar agora. Peraí que eu vou ficar ansioso, ele vai me olhar, ele vai me olhar. Estou ansioso. Não adianta nada. Isso é igual a areia movediça. Quanto mais você mexe, mais você afunda. Para e grita, socorro! A ansiedade é assim. Não adianta você fazer nada que ela não produz nada. Se você, para você vencer esses pensamentos destrutivos da sua cabeça, ou os próprios, o falso profeta, ou o mentiroso de plantão, o cão que estava rodando aqui, que ele é ao derredor, a Bíblia fala que o inimigo é como um leão ao derredor. Se você não acredita que ele existe, cuidado, porque ele está ao derredor. Para não ouvir essas pessoas, tanto a sua cabeça, pecadora, te falando coisas na sua cabeça, você tem que substituir o seu ouvido por outras coisas. O café, a palavra de Deus. Pelo muito contato com isso, o seu coração enche de fé, mais fé, menos ansiedade. Tudo bem até aqui?
Vamos encaminhar para o final, que eu acho que eu empolguei, estou falando demais. Vamos logo para a solução que o versículo fala aqui. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Presta bastante atenção, momento da água. Bastante atenção aqui agora. Quem tem menos de 18, levanta a mão de novo. Vai? Não, tem uns vagabundos mentindo aí. Menos de 18, levanta a mão. Meninos, fica com a mão levantada, menos de 18. Vai servir o exército. Vai. 18 tem que servir o exército. Tem que servir. O exército tem uma expressão que ajuda a gente a entender aqui o que a Bíblia está falando para a gente sobre como a gente vencer a ansiedade. Se o camarada... Acordou de novo. Se o cara está marchando, aqui ó, no exército ele está marchando, aí o comandante grita, meia volta, volver, para quem não sabe é do espanhol, volver, voltar, vamos volver, meia volta, volver. O que o vagabundo tem que fazer? 180 graus, não é? E mudar o sentido, não é? E esse é o sentido da palavra aqui. Quem já brincou, teve um acampamento aqui? Cabo de guerra? Cabo de guerra. Um puxa para um lado, outro para o outro. Esse é o sentido da palavra aqui. Ele está falando assim, ó, não fica ansioso, verso 6, Filipenses 4, verso 6, não fica ansioso de coisa alguma, de coisa alguma. Então, mesmo coisas muito simples, ele não deixa. Já jogaram xadrez? Checkmate. Checkmate agora não tem saída. Quando tem saída, cheque, porque tem alguma saída. A peça principal, o rei, está em jogo, mas tem uma saída. Você tem cara que joga xadrez. E bem, o cara tem a pinta do xadrez, o cara veio com óculos, né, na fachada. Você jogou o xadrez, falou cheque, tem uma saída. Checkmate, não tem saída. Aqui fala que ansiedade não tem exceção. Eu, por exemplo, já pronto, vou expor a esposa. Ela queria comprar um biquíni nessa viagem. Pronto, falei, de oncinha. Queria. Ela queria comprar um biquíni de oncinha. E ficou ansiosa por isso. Perdeu a oportunidade, não comprou, dançou. Não teve jeito. Deus não deixou. Não comprou o biquíni de oncinha. E ficou ansiosa, triste, abatida, temerosa, chateada. Porque não comprou. E eu tentei confortar, eu falei, seu coração está ansioso, estudando sobre ansiedade, eu falei, seu coração está ansioso. A gente precisa vencer isso com uma oração, que é o que o versículo fala aqui. Porque não tem... Mas aí eu que estava ansioso para pregar, mais uma vez racionalizando meu pecado, falei, não, mas eu estou ansioso porque eu vou pregar. Pregar é muito mais grande do que um biquíni. Biquíni e pregação nem combina falar no sermão, né? Então eu queria defender, mas a Bíblia fala o quê? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Nem uma coisa, nem para pregar, nem para biquíni, ok? Nenhuma coisa, não pode ficar ansioso. E aí ele faz esse exemplo que eu estou falando para vocês do cabo de guerra. Não fica ansioso de coisa alguma, aí ele carimba aqui, ó. Porém, mudou a conversa. Ele fala, porém, mudou. Sejam conhecidas diante de Deus todas as petições. Ele deu aqui a solução, o remédio espiritual para a sua ansiedade. Acabou. Vamos aprender agora. Acabou. Quem falou? Oração. Tem gente crente aqui. Se de um lado a ansiedade está te puxando, querendo acabar com sua noite de sono, te fazer loser. Cadê os losers? Perdedores. Porque ele entende. Puxou aqui de um lado. Do outro lado, está falando, antes do porém, ora. Oração vai vencer. Tudo fracote do lado de lá. A ansiedade não aguenta a oração. Não aguenta. Porque quem ensinou a orar? Papai do céu, irmão. Deus. Ele ensinou a orar, manda orar, insiste para a gente orar, e a gente ora. Ai, levanta a mão quem ora muito, velho. A gente não ora, a oração vai ganhar ansiedade. Não adianta tomar, é ansiolítico? Chama? Não adianta tomar ansiolítico, ele vai aliviar. Não adianta tomar uma serva virada, vai aliviar. Não adianta usar qualquer outra droga. Não adianta ficar na internet em site pornográfico. Ou ler, pode não ser pornográfico, tá? Você lembra que não está pornográfico aí, louvado seja Deus, melhor para você, mas você está tentando vencer a ansiedade sem a arma correta. Não vai vencer, não vai vencer. Tem que ter a arma correta. Não adianta comer muito na madrugada, não adianta tomar Rivotril, não adianta fazer nada. Para vencer a ansiedade é com oração. Tem que ter o remédio certo para combater esse inimigo. Quer ouvir a história? A história do elefante e da formiga. Das formigas. Era uma vez um elefante. E ele fazia o caminho dele para ir tomar água todos os dias. E ele passava perto da casa das formigas, conhecida por formigueira. Quando ele passava, aquela pata hermosa dele, pequena, ele pisava em cima da casa das formigas. E ia embora. E as formigas foram ficando tiririca, enjulhada. Que bagaça é essa? Todo dia esse gordo vem aqui e passa em cima da casa da gente. Acaba com tudo, mas que tragédia!
Todo dia, elas se juntaram e fizeram um plano. As formigas, muito inteligentes, carregam toneladas assim no peso delas. Né? Elas foram para uma árvore, quem conhece a piada, segura. Elas foram para a árvore do caminho. E quando o elefante estava passando, já que pensa comigo, pularam mais de 100 formigas no elefante. Pula! Elas pularam e caíram em cima do elefante e começaram a tentar picar o elefante. A pele do elefante é grossa, não é? E ele é muito forte, não é? Ele só deu aquela balançada na tromba e nas orelhas do elefante. As formigas todas caíram, ficou uma. O que as de baixo fizeram? Gritaram para ela dizendo: enforca! Enforca! Piada ruim tem que rir. Tentar vencer a ansiedade com qualquer outro artifício que não seja a oração é tão idiota quanto uma formiga querendo enforcar um elefante. Levanta a mão, idiotas. A gente tenta fazer isso, nós somos idiotas. A gente tenta usar band-aid num coração que precisa de uma cirurgia, irmão. O nosso coração está precisando de muito Deus. De muito. Nosso coração é muito ansioso. A gente tem muito medo de gente. A gente quer muito agradar a gente. Por isso que a gente fica ansioso. A gente quer ser o mais bonito da roda. A gente quer pegar a mais bonita na roda. A gente quer passar no concurso que paga mais. A gente quer morar num bairro que é mais chique. Mas seus amigos nenhum vão estar naquele bairro. Porque você quer tirar onda. Você gasta um dinheiro que você não tem para agradar a pessoa que você não gosta. Esse é o jeito do nosso coração ansioso. Para vencer isso, com qualquer outro artifício, gastando mais dinheiro, comprando coisas, compra outra bolsa, compra um próximo iPhone, procura uma droga, se isola do mundo, usa só uma roupa que te afasta dos outros, rapa a cabeça, faz uma tatuagem muito grande, feia, sei lá, nada contra as coisas pontualmente, mas se isso está sendo usado para abafar a ansiedade, me deixa repetir a piadinha. Idiota. A ansiedade vai perder o cabo de guerra para o braço mais forte que ela já enfrentou na vida, que não é esse, que é a oração. É orando que eu e você vamos vencer a ansiedade. Mas tem um porém. A gente poderia estudar aqui o jeito que ele está explicando a oração, mas a gente já não tem mais tempo para isso. A oração, ela tem que ser insistente. Vocês sabem qual que é a distância da oração para a resposta da oração? A distância exata da oração para a resposta da oração é perseverança. Você ora até derrubar a ansiedade. Eu tenho que ser sincero para vocês. Eu estava muito pecaminosamente ansioso para me pregar para vocês. Muito. Vou confessar em frente à minha esposinha. Eu conseguia vestir uma máscara para curtir as minhas férias, mas eu perdia algumas horas muito ansioso pensando em como pregar para vocês. E encontrei aqui um público muito mais difícil do que eu tinha pensado. Porque tem gente de todas as idades. Só por isso, porque é mais difícil talvez ser. Muito ansioso. Aí eu falei, louvado seja o Senhor Deus. Eu estou entendendo. O Senhor está batendo em mim primeiro. Porque eu sou ansiosaço. E eu preciso orar muito mais. Então Deus, graças a Deus, nessa viagem, me fez descobrir a necessidade e o poder da oração. Eu orava muito. Eu falei, Deus, arranca de mim a ansiedade. Aí eu falei assim, mas esse negócio está ficando xarope. Porque eu estou aqui às vezes no meio do navio e o assunto vem, aí eu oro, faço uma oração pipoca, assim, curta, faz. O inimigo quer que você não ore. O inimigo quer que a gente faça tudo ao contrário do que Deus manda a gente fazer. E Deus fala para a gente orar em todo o tempo, sempre no Espírito. Ora, vai orar sem cessar. Ora então. Deus fala, eu falei, eu vou orar, eu vou obedecer ao meu Jesus, não vou obedecer minha cabeça não. E orava, oh, Deus, tira, não quero esquecer. E a Nanda fez a mesma coisa com o biquíni. E ela tinha esquecido dele até agora. A gente ora depois, não vem? A ansiedade a gente vence com muita oração. Uma oração insistente e perseverante. Porque está aqui, para a gente encerrar, a resposta e o resultado. Se o seu coração está ansioso, querendo agradar a gente, eu não sei quais são os motivos da sua ansiedade, chega, uma pedra, um ponto final, acabou! Nesse sermão, em nome de Jesus, alguma coisa aconteça no seu coração, você entenda o Evangelho, você observe as coisas ao seu redor, acredite nessa história que Deus existe, Ele é bom, Ele mandou o Filho dele nessa terra, Jesus foi um cara real. Se você lembra de alguém real que não está nesse acampamento, e você lembra que ele é real, ele está lá na casa dele em algum lugar, pensa no amigo seu, no seu pai, na sua mãe, ele é real, ele está lá na casa dele, Jesus é real, ele veio, morreu, ressuscitou, e ele está vivo, ele é real, eu hei de encontrar com ele, o meu convite é para que você faça isso também. Creia nessa história, porque crendo nessa história, ouvindo dessa história, aprendendo e lendo essa história, seu coração se enche de fé, você interpreta o mundo que os outros olham e você para de perder em oração para a ansiedade. Amém? Amém. Eis aqui a
resposta no verso 7. Vamos ler todos o resultado de um coração que venceu a cidade. Como é que ele fica? 1, 2, 3 e já. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Queridos, explicaram esse verso aqui muito bem, dizendo que o jeito que Deus faz é uma paz que não é uma paz do mundo. Por isso que a gente, o crente, ele é tido como pirata, a gente é diferente, a gente é louco, porque às vezes o crente, ele está na dificuldade, ele está no entreveiro, está ruim a coisa, está aflito, mas ele está bem. Sabe o cara está bem? Você vê que, cara, muitas vezes eu sinto isso. Às vezes eu vou em algum restaurante, alguma coisa, com a Ananda, e eu vejo um desses serviçais que me servem. Eu fico muito sem graça por um sentimento de não merecer as bênçãos que eu tenho, de poder estar naquele restaurante. Eu fico me identificando, cara, eu devia estar no lugar desse garçom. Eu devia... Fico com dó, verdade, eu fico com dó do garçom. Uma vez, esse meu melhor amigo falou assim, muitas vezes esse cara é muito mais feliz que você. Muito mais feliz que você. Essa paz que a gente sente, o resultado de um coração que não está mais ansioso, é uma paz que não depende da circunstância. Às vezes você continua sem marido, queridas, creiam, você continua sem marido, os meninos continuam lutando, perdendo alguma coisa, está aflito, mas você tem um coração tranquilo. Por quê? Se você venceu com essa paz, crendo no Evangelho, você teve fé vindo da palavra, você ora, você vence a ansiedade e você está bem. Nego olha e fala, mas não era para estar bem, e você está. É uma paz que excede o entendimento. Ela não é nossa, ela não vem do mundo, ela não é do jeito que o mundo dá, mas é do jeito de Deus, uma paz de Deus. Essa paz tem dono, ela é a paz de Deus, e é Ele que dá. E Ele fala que é possível. A gente ora e ela vem. E ela vai guardar no sentido de SMU. SMU? Setor Militar Urbano, perto lá da casinha dos seus pais. Eu morei ali perto, no Sudoca. SMU, Setor Militar Urbano. Quem já passou lá? Sempre tem um cowboy lá, um verdinho lá, não tem? Sentinela de Buenas lá, com a metranca assim na mão, tá bom? Ele tá lá? Sem ser não. Não. Ele tá lá. Nunca tirou, mas tá lá. Ele tá lá. Né? Um sentinela. Ele tá ali para proteger, não é? O sentinela? Sentinela, quem foi em Londres? Londres. Já viu aquele caboclinho com o chapéu comprido lá, parado lá, o sentinela? Parado, você vai perder na cara dele. Ele não pode rir, ele fica quieto lá, não fica? Sentinela, o que ele está fazendo? Ele está guardando. Esse é o sentido da palavra. Essa paz, agora não estou mais ansioso, vencemos pela fé, em oração. Deus traz uma paz que não é nossa. Às vezes a situação continua escabrosa, não tá bom, mas você tem uma paz. E Deus, Ele vai guardar com essa paz, igual a sentinela. Ninguém entra aqui, Ele está lá. Guardar o seu coração. Ele fala a mente e o coração. Vai guardar o seu racional e as suas emoções. Vai guardar os seus sentimentos e os seus pensamentos. Essa paz guarda. É o jeito que Deus fala que o crente ele é pirado, não é diferente. O crente é diferente. E eu sei, eu estou falando, não estou puxando a corda do crente não. Eu já não fui crente. É diferente. É diferente. Eu comprava minha paz com mais um gole de cerveja, com mais um entretenimento. Não precisa só ser droga não. Com mais um entretenimento. Com mais um namoro, com mais alguma coisa. Para ter a paz. Hoje eu tenho paz. Eu queria não conseguir explicar para vocês que paz que é essa. Estou tentando, né? Essa é a paz, o resultado do coração que não está ansioso mais. Chega. Vamos orar? Falei demais. Deus é bom. Vou contar mais uma história de xadrez então. Eu gosto dessa história.